Muito bem, nós sabemos que quando Deus nos chama, Ele nos chama com um propósito. E quando Deus nos chama e nos apresenta o seu propósito, Deus nos dá todo o suprimento, toda a direção, todos os recursos. Deus nos dá a capacitação para fazermos aquilo para o qual Ele nos chamou. Eu tenho certeza que se você é um filho de Deus, Ele tem chamado você. Ele tem te dado, tem colocado no seu coração um sonho, um desejo, uma chama que arde em seu coração, seja pela intercessão, seja pela adoração, seja pela pregação da palavra, o ensino, seja o evangelismo. Tudo isso nós devemos fazer, mas há algo que queima mais forte em nosso coração. E hoje estamos aqui com a Ana Kelly. Ana, um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo meu, pastora. Bom demais, né, Ana, servir demais. o Senhor. Sim, é uma honra, é um privilégio, não é? Sim. Ana sempre tem estado conosco, trabalhou conosco ali em tempo integral. Agora ela está também na área de ensino, mas não deixou o Ministério Gideões. Está nos ajudando nos cursos, sim, né, Ana? Sim, e muito bom. Sempre que possível. Ajudando, servindo, né, conforme a demanda do reino. Aquilo que vai surgindo, a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, me envia aí, me usa. Amém. Ô, Ana, Gideões arde no seu coração, não é verdade? Arde muito, desde que eu me converti, não é, pastora? Como a senhora sabe da história, assim, os Gideões, o ministério foi um grande canal de Deus para minha conversão. Foi através desse ministério, há 11 anos atrás, que eu de fato me apaixonei por Deus, pela oração, pela palavra, pela intercessão. A mamãe pôs você para fazer a escola dos Gideões. Exatamente, aquela inscrição escondida, a mãe sábia, que já orava, já intercedia pela minha vida, e de repente, eu tive uma ideia, vou matricular ela numa escola de oração. E ela fez a melhor coisa na minha vida, para a minha vida. Sim. Eu estou aqui hoje. Amém. Uma coisa interessante, Ana, que eu percebo, e para você que nos assiste, é importante a gente perceber isso. Parece que do jeitinho que a gente foi chamado, a experiência que a gente teve com o Senhor, o nosso chamado está ligado ali. Por exemplo, tem pessoas que se convertem ouvindo um hino, se convertem em culto ao ar livre e de repente o ministério deles está ligado à música, o do outro está ligado ao evangelismo na rua. E a Ana foi ouvindo, frequentando a escola dos Gideões. Logo, oração, adoração e palavra. Pois é. E são coisas assim que são a minha paixão, é o que queima no meu coração todos os dias. Como diz uma canção também, né? A minha alma, ela depende da palavra, ela depende da vida com Deus. Sim, é maravilhoso. É bom demais. Bem, a Ana tem nos ajudado sempre dando o seu apoio naquilo que nós precisamos. E agora, no mês de dezembro, nós tivemos o nosso chá missionário. Então, nós já tivemos um café e chocolate, que foi um evento para levantar recursos para missões. E Deus nos trouxe ao coração de fazermos sempre alguns eventos do tipo, para que nós pudéssemos mostrar o que Deus está fazendo através do Ministério Gideões e também levantar este interesse das pessoas por missões e levantar os recursos. Isso. E Ana, eu tive de viajar, nós estávamos com a viagem marcada para Palmas, sim, em Tocantins, e você ficou encarregada do chá missionário. Que responsabilidade. Conta pra gente como foi o chá e como estavam as pessoas. Conta pra gente um pouquinho como foi esse chá missionário. Olha, o chá foi surpreendente. Parece que Deus, Ele ama fazer isso com a gente. Nós temos um cronograma, uma programação, mas Deus vem com melhor ainda, não é? Então, o chá aconteceu no início de dezembro, nós contávamos com menos de 100 pessoas e, de repente, no dia do chá, com uma organização perfeita, ornamentação muito linda, comidas muito deliciosas, teve o chá, com certeza, e o café, e de repente as pessoas começaram a chegar ali naquele mesmo instante e deram mais de 100 pessoas. 100 e poucas pessoas estiveram ali e foi um tempo realmente assim de despertar os corações missionários que ainda estavam dormindo. Então nós pudemos experimentar um tempo ali de
comunhão, de alegria, mas de ver o fogo ficando ainda maior com relação a missões, com relação ao amor às nações da terra. E a gente teve um momento de compartilhar a palavra ali, pastora, falar um pouco mais da visão do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, né, que tem como base a oração, porque nada no reino de Deus começa sem oração, Sim. Não deve começar sem oração, sem intercessão. Então, falando um pouco sobre adoração e então missões 24 horas. Estivemos ali também com alguns missionários, pessoas que já estiveram com o ministério nas nações e aquelas que estarão ano que vem também em algumas viagens que nós temos planejado. Então foi um tempo muito maravilhoso, pessoas se dispuseram não somente a orar pelas nações da terra, a continuar clamando por aquilo que a gente tem visto acontecer hoje, mas pessoas se colocaram à disposição para contribuir com missões. Porque a gente ora, participa, mas também contribui com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, Sim. Não é? E missões é a alma, é o pulsar da igreja. Nós sabemos que Jesus, ao ascender aos céus, a recomendação dele aos discípulos foi: ide. Ide por todo o mundo. O Senhor então trouxe o seu evangelho para todas as nações, a oportunidade para todos, para todas as culturas. Pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, fazendo discípulos de todas as nações. E isso é tremendamente maravilhoso. E a igreja que investe em missões, a igreja que tem esse entendimento de que o reino de Deus não é apenas ali para as suas paredes, para o seu bairro, para as suas ovelhas, mas a igreja que tem esse entendimento do reino de Deus, Amém. Que se abre para a vontade de Deus nas nações, ela cresce e ela experimenta maturidade espiritual. É importante lembrar, não é, Ana, que no primeiro culto de inauguração da igreja cristã no mundo, foi um culto internacional. Em Atos capítulo 2. Cerca de 13 nações, 13 cidades ali diferentes, é verdade. Não é? E nós vemos que a maior prioridade hoje do reino de Deus está ali em Mateus 28, 19, 18 e 19. E salvar os perdidos, pregar o evangelho e ensinar a palavra. E eu vejo que é algo que o ministério tem feito, graças a Deus. Graças a Deus. É muito lindo a gente perceber o seguinte, que ensinar o evangelho, como a Ana disse, é amar. Jesus, se nós pegarmos todas as palavras de Jesus, se a gente for espremer o que Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou a amar. A palavra de Jesus é amor. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E não tem jeito de você fazer uma viagem missionária, nossas primeiras viagens, levantando as torres de oração, levantando as torres de adoração, levantando os gideões mirins. Então a gente vai em certos lugares em que você vê a realidade. Por exemplo, né, Ana, a Suzy esteve em abril de 2015, né? Abril de 2015, no Haiti. Uhum. E ela viu aquelas mulheres fazendo biscoito de barro, de argila para as crianças. Triste realidade. Põe um pouquinho de sal e as crianças compram aquele biscoito na escola, ou ganham, muitas ganham, mas algumas compram aquele biscoito. A gente pensa, como assim? E não tem jeito de voltar do Haiti e falar, igual, bem, o que eu vi, igual. Não tem jeito. Não tem como. E nós percebemos como que a igreja haitiana precisa ter os seus olhos abertos, precisam de treinamento, porque há um sincretismo até mesmo com a feitiçaria, há um medo até mesmo da feitiçaria, do voodoo lá no Haiti. Então a igreja precisa assumir a sua autoridade em Cristo. Bem, Sim. Antes de continuarmos o nosso assunto sobre missões, eu quero que você veja um pouquinho como foi o nosso chá missionário e que você seja inspirado na sua igreja a fazer também eventos assim, para levantar os recursos e enviar para missões. E aqui estamos com missões 24 horas diante do Senhor. Então assista comigo esta pequena reportagem sobre o nosso chá missionário. Vamos lá.
Pregar o Evangelho aos 4 cantos da terra é o trabalho que o Ministério Gideões 24 Horas Diante do Senhor realiza. Mas missões vai muito além de falar do amor e da volta de Cristo. Pensando nisso, os Gideões tentam levar fundos para que muitas famílias possam ter pelo menos o básico, que é alimentação, educação e saúde. No final de 2017, o Ministério promoveu um chá missionário, tendo como objetivo arrecadar recursos para missões. O encontro foi aberto não só para Gideões, mas para todo aquele que tinha vontade de ajudar de alguma forma. O chá surpreendeu os organizadores, que esperavam menos pessoas do que compareceram. Quem esteve presente foi convidado a orar e contribuir com os trabalhos missionários. O Ministério tem feito grandes coisas para que a obra do Senhor não pare, mas, infelizmente, cada vez tem se tornado mais difícil sustentá-lo. São poucos os que têm o conhecimento real sobre missões. Então, você é o nosso convidado para entrar nessa luta com a gente. Talvez o que é pouco para você é suficiente para nossos irmãos que estão longe. Muitas vidas dependem da nossa ajuda, tanto os povos de cada nação, quanto os missionários que vão a essas nações. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí do chá missionário, que seja como uma inspiração. A gente vê que quando nós levantamos o povo de Deus para contribuir, assim como quando Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo no deserto, e o modelo que Deus deu era um modelo onde havia ouro, pedras preciosas, peles de animais, madeira de lei, madeira de acácia, havia linho fino, e era preciso que o povo contribuísse. E então a Bíblia nos diz que o povo veio trazendo tanto, com tanta alegria, que Moisés teve de proibir o povo de trazer mais. Isto é lindo, não é verdade, Ana? É muito lindo. Esse mutirão, esse mover o povo de Deus, traz uma alegria. Sim. E sabe de uma coisa, pastor? Eu recebi a mensagem ontem da primeira torre de oração que foi implantada esse ano lá em Alagoas, Maceió. Sim. E a torre está sendo construída e a superintendente, ela junto com seu esposo, o presbítero Evaldo, eles estão maravilhados porque eles estão assim, Ana, eu não sei o que está acontecendo, mas todo mundo está dando a mais, está dando recursos a mais para construir a torre de oração. Nós estamos maravilhados, o povo está contribuindo e a torre está ficando linda. Aleluia. Então isso é muito bom. Eu até lembrei para ela desse episódio também de Moisés e quando Davi levantou o templo, como que o povo estava com o coração generoso, não é? Sim. E quanto mais para ir às nações da terra. Sim. E é importante saber que aquilo que Deus, aquele projeto que é de Deus, é do coração de Deus, Ele manda os recursos. Ele pede que nós oremos para que Deus mande pessoas. Ele diz, rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores para a sua seara. Ele não fala para que a gente ore para que mande os recursos, porque quando a obra é de Deus, os recursos vêm. Claro que a gente tem experiência de vir, às vezes no finalzinho, às vezes no dia de acertar, mas Deus não deixa faltar. E esse mutirão, não é, Ana? Esse envolver mais pessoas, ali no chá, as pessoas deram, compraram seus convites, um deu ornamentação, outro ajudou com isso, com aquilo. Vem um entrosamento. Compraram materiais típicos, roupas típicas, que a gente também, o Ministério ganhou de doação para levantar recursos. Então, é muito bonito ver esse empenho de cada um dentro ali do seu dom, da sua capacidade, mas dizendo, eu estou aqui, eu estou participando. Amém. Bem, e nós queremos conversar também sobre os nossos projetos para 2018. O Senhor nos diz que este ministério entraria em todas as nações da terra. Até o momento nós estamos em 58 países. 58 países nos 5 continentes. Alguns lugares as torres estão tão fortes, em alguns lugares como no coração da África, por exemplo em Burundi, recebemos o relatório do pastor Peter Barinzingo,
que temos lá 254 torres de oração, 254 igrejas com oração dia e noite. Todas as igrejas da denominação do pastor Peter, que é o Minevan, né? E além desta denominação, batistas, metodistas, igrejas pentecostais, igrejas históricas, tradicionais, porque o ministério, ele traz a unidade do corpo de Cristo. Ele traz esse envolvimento tão lindo de ser interdenominacional, de trazer esta alegria de estarmos juntos. E lá em Burundi, por exemplo, são 3.800 gideões mirins. Mirins, crianças intercessoras, meu pai. É lindo, né? No Congo, são cerca de 5.000 gideões mirins. No Congo, eles estão gravando já o seu segundo CD, aliás, não CD, mas DVD, de músicas com os gideões mirins e os gideões teen, os gideões jovens, com a Mama Safi. Eles têm nos pedido ajuda também para isso, para levar, né, esse chamado e as crianças. Quem sabe um dia nós possamos trazê-los ao Brasil. Olha, vamos sonhar com isso, vamos sonhar, trazer aquelas criançadas, adolescentes para vir como missionários ao Brasil, né, e impactar também a nossa nação aqui, vendo essa interação das culturas e o que Deus está fazendo em cada cultura, em sua singularidade ali. É interessante, Ana, pensar que quando eu era criança, passava na televisão um seriado do Tarzan. E o Tarzan, a história dele se desenvolve exatamente na África, no Congo. E em algumas daqueles vídeos, daqueles filmes, nós tínhamos o Tarzan lutando ou guerras de etnias, e havia a tribo dos pigmeus. Os pigmeus baixinhos, mas eram canibais. E tão lindo podermos ver hoje, tantos anos depois que Livingstone esteve lá na África, no Congo, e plantou ali o Evangelho. E hoje, uma das nossas equipes, levada pelo pastor Kitcha, foi até a tribo dos pigmeus. E lá entre os pigmeus há uma torre dos gideões. Aleluia! Foi tão lindo, não é? Inaugurar ali aquela igrejinha simples, de bambu, de tábuas trançadas, coberta de folhas de coqueiro, de sapé, e entre os pigmeus. Meu Deus, isso é imensurável, não é, pastor? A gente fica... Lindo. É só Deus para fazer isso. Há pouco tempo atrás, eles eram comedores de carne humana. Eles eram tribos implacáveis, tribos que guerreavam, matavam, era o ódio, era a traição. E vendo hoje torre de oração, ali naquele lugar, dia e noite diante do Senhor. E nós vamos ter, se Deus quiser, na segunda quinzena de julho, teremos o nosso Congresso Continental para a África em Burundi. E ali estamos esperando pelo menos 13 nações africanas presentes. Nós já temos ali na África, você vai me ajudar a lembrar, nós temos Burundi, temos o Congo, a República Democrática do Congo, Tanzânia, Ruanda, Uganda, Quênia, temos na Somália, Sudão do Sul, já começou na Etiópia, Guiné Equatorial, Gabão, Moçambique, África do Sul, Angola. Agora estamos indo para Namíbia, Zimbábue, Senegal. Chegando lá, vamos pegar São Tomé a e Príncipe. Toda. Eita! Chegarem em toda a África ali. Está acabando, falta pouco. Faltam poucas nações, Camarões também. Então, Deus está fazendo algo ali. Eu me lembro de um grande pregador que recebeu uma promessa do Senhor, na realidade, Deus confirmando aquilo que Ele iria fazer com a África, né? A África completamente lavada pelo sangue do Cordeiro, e quando a gente vê essas torres sendo implantadas, nós vemos o ministério também está sendo resposta de oração para alcançar toda a África, através da oração, da intercessão, dos treinamentos e cursos que a gente dá lá, né, para as lideranças. Isso é fantástico, isso é sobrenatural.
queima. E algo muito lindo de África é que quando a gente vai numa viagem missionária, você apaixona. Você vai e quer voltar, e volta com um desafio no coração, querendo ajudar os órfãos, as viúvas. Sim. E nós estamos com um missionário que está fazendo um trabalho maravilhoso em Angola. Luiz. O Luiz. Sim. E o Luiz tem ensinado o pessoal a plantar e usando a técnica de Israel, a irrigação gota a gota, plantando as bananeiras. E é tão lindo ver o povo cantando, as mulheres com a criancinha nas costas, não é? Amarradinha nas costas, está lá com a enxada, cantando, plantando. Luiz tem ensinado a plantar, construindo igrejas, escolas, dando curso, aprendendo a orar com a Bíblia, levantando as torres. Ele tem mandado os relatórios semanais. E cada semana, boas notícias. E sempre são relatórios de colheita, não são só falar, tá tudo bem, não. Deus tem trazido novidades através dele, daquilo que está sendo feito. Então sempre é de colheita, como esses dias, mais dezenas de gideões novos sendo ungidos após um treinamento. Nesse último domingo eram 33 novos gideões. No domingo anterior, numa pregação evangelística, mais de 100 pessoas vieram a Cristo. E eles vão construindo as igrejas da maneira mais simples, usando os tijolinhos de adobe, fazendo lá os tijolos, levantando a igreja com os gravetos, com os troncos de árvore. Nada impede. É maravilhoso saber que você pode participar disso. Neste ano 2018, em cada continente, nós temos os desafios e teremos também o nosso Congresso Internacional. Quem sabe, né, você pode ir conosco. Na Ásia, estaremos conquistando ali o Paquistão, Vietnã, Laos, Mianmar, né, retornando ao Nepal, a nossa base. E Deus tem nos dado, né, Ana? Vamos que Ele vamos. dá, eu costumo dizer, Ele coloca um sonho, uma obra no nosso coração para fazer, mas o mais difícil é com Ele, né? Então nós cremos que Ele vai trazer os recursos e, entretanto, Ele usa pessoas para isso. Então eu vejo que nós somos esses que, né, a Igreja do Senhor tem parcela nisso, de ser aquele que vai contribuir, porque Deus está fazendo algo em todas as nações e tribos, como a senhora citou dos pigmeus. Deus está fazendo algo, mas o Senhor conta com a sua igreja, né? O mais difícil é com Ele, com a gloriosa igreja dele. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.